Olá, meu nome é Priscila Matos e hoje eu vou estar passando aqui para vocês como que eu fiz para passar essa transferência desse desenho para o bolo. Com papel manteiga você vai fazer o desenho e depois com um bico perlê bem fininho você vai passar um chantilly e vai colocar no congelador, tá? Depois que você passar em volta, você vai levar para o congelador e depois de congelado aí, ó, eu vou estar aplicando aí no meu bolo. Gente, esse é o primeiro bolo que eu faço desse jeito. Fiquei muito nervosa, depois acabou a bateria do celular, eu não consegui gravar tudo o bolo, mas a parte, assim, para vocês entenderem melhor, que é a parte da aplicação, eu consegui gravar, tá? Então, aí com o papel manteiga, né? Já está com o desenho, daí eu virei ele a parte do chantilly, né? Que eu passei pro lado de baixo, é como se fosse aplicar um papel de arroz mesmo, tá? Lembrando que tem que estar congelado esse desenho, tá bom? Aí depois você vai passando a mão. Eu tava muito insegura nessa hora. É, eu não sabia se podia ficar passando muita mão, mas assim, vocês podem passar a mão bastante para sair tudinho o desenho no bolo, porque depois quando eu puxei, ficou algumas partes faltando, tá? Mas depois eu passei o bico perlê, né, com o chantilly de chocolate preto, eu passei no bolo e deu tudo certo. Mas quanto mais a mão vocês passarem sobre o desenho, melhor que vai ficar tudo no bolo. Se você não quiser fazer com chantininho, você pode estar fazendo com chocolate derretido, mas tem que ser o fracionado, tá? Então aí vocês percebem que eu fui puxando devagarinho, né? Ali ficou algumas partes faltando, mas se eu tivesse passado um pouquinho mais a mão, tinha saído. Porque aonde eu passei a mão certinho, ficou perfeito o desenho, tá? Eu nem precisei arrumar depois, que foi que eu tive que depois tá aqui tampando, né, os buraquinhos que ficou faltando aí o pretinho. Então eu resolvi começar de cima. Larguei de puxar embaixo, né? E comecei a puxar em cima. Então eu vou puxando devagarzinho, conforme eu fui vendo que não tinha saído tudo o desenho, eu fui passando mais a mão. Então o segredo é ter que alisar bem, passar bastante a mão certinho, até sair tudo. Aí eu fui puxando, puxando, e tava vindo algumas partes do desenho na folha, mas dava para mim conseguir ver bem a gatinha, né? Então eu pensei, eu vou usar o bico perlê novamente depois para mim tá corrigindo as falhas. Então eu passei bastante aí no olhinho, né? Que é difícil de fazer, a boquinha. Então eu passei bastante o dedo aí até sair certinho. Aí ficou faltando a barbinha dela do lado. Aí eu passei mais um pouquinho a mão. Mas gente, eu tava com muito medo. Esse foi meu primeiro bolo, né? Feita aplicação assim, então assim a gente fica um pouco meia insegura, mas no final deu tudo certo. Aí para tá decorando esse bolo, gente, vocês vão precisar do bico perlê para fazer esse preto, né? Se você usar o chantininho, igual eu fiz. E depois, no topo do bolo inteirinho, eu usei o bico pitanga, o menor que tem. Ele não tem numeração, porque ele é do Paraguai que eu comprei, então ele não tem. E na lateral, eu usei o bico 21, tá? Então, esse é o bico perlê, é um bico redondinho, bem fininho. Então, eu passei aí corrigindo as imperfeições que ficou, né? As falhas que ficou por eu não ter passado muito a mão. Mas na próxima, se Deus quiser, ele vai ficar perfeito. Eu vou tirar o papel e vai ficar certinho. Então, tem que ser o papel manteiga, tá? Aí vocês fazem o desenho, né? Copiam o desenho no papel manteiga. E depois vocês vão passar com o bico perlê desse mesmo jeitinho que eu tô fazendo, sabe? Só que daí no papel manteiga.
Aí depois vocês levam pro congelador e ele vai ficar durinho, né? E depois vocês passam o chantilly branco no bolo e faz desse jeito que eu fiz, que vai dar super certo. É só alisar bastante, que vai ficar o desenho inteiro, daí não precisa ficar fazendo isso que eu fiz agora no final. Aí no final, gente, eu vou deixar as fotos, tá? De como o bolo ficou. E me desculpem, mas é que acabou a bateria e eu tava muito atrasada, eu tinha hora, né, pra estar entregando esse bolo. E não deu mesmo. Mas eu vou deixar aqui na descrição os bicos que eu usei, tá? Então eu decorei todo o bolo, né, por cima aí, né, o topo do bolo eu decorei com esse bico pitanga, o menorzinho que eu tinha. Ele não tem numeração, tá? Mas é o menorzinho que você encontrar. Eu fiz todo o topo do bolo e bem nessa hora acabou a bateria do meu celular, eu não consegui gravar mais o vídeo. Mas eu vou deixar as fotos aí de como ficou o bolo, tá? Esse foi o resultado, gente. Olha que lindo que ficou, né? Maravilhoso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!